Eu quero ter uma conversa com vocês sobre o líder e a adoração pessoal. Eu vou falar sobre o quê? Eu vou falar sobre o quê? E adoração pessoal. Vou falar um pouco sobre isso. Todos aqui fazemos a obra de Deus. Todos fazemos a obra de Deus. E muitas vezes entramos num ativismo e esquecemos que devemos ter um altar onde buscamos a Deus, um lugar só nosso, de intimidade com Deus. Às vezes cuidamos da vida espiritual de todo mundo e não cuidamos da nossa. E a gente vai ensinando, dizendo, e muitas vezes paramos de ouvir a voz de Deus, que nos guia em todas as atitudes que nós, como líderes, nós não devemos fazer as coisas pela nossa vaidade pessoal, pelo nosso gosto pessoal até. Nós devemos ser guiados por Deus, orientados por Deus. Eu quero, nesse momento, pedir que você abra a sua Bíblia aí. Evangelho de João, ou escrito por João, capítulo 4, e o versículo 23. Vamos tomar por base este versículo para falarmos aqui rapidamente naquilo que Deus colocou em nosso coração para falarmos dessa tarde. A palavra de Deus nos diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Olhe para cá, por favor. Eu não vou me ater tanto ao texto, falando algo pormenores, trazendo contexto histórico, porque falar desse texto e trazer esse assunto, acreditem, é nadar em águas muito profundas. Se você deseja, pelo menos deseja, entender um pouco sobre adoração, este é o caminho, este é o versículo, este é o assunto que você deveria começar a ler. Jesus decide, pois o texto diz no começo do capítulo, era necessário passar por Samaria. Outra coisa que Jesus faz, dispensa todos os discípulos, porque para a época era um escândalo conversar com uma mulher. E que mulher? Pois aquela mulher não tinha uma fama muito boa. Isso até explica o horário que ela foi buscar a água. Não é um horário habitual das mulheres estarem ali, naquele horário. Mas Jesus espera ela. E quando Jesus espera ela, eu não vou falar aqui, tá? Era uma guerra histórica de muitos anos entre judeus e samaritanos. Depois da morte de Salomão, reino dividido, reino do norte e reino do sul, mas eu não vou entrar agora nisso, porque não vai falar muito. E vamos deixar de falar aquilo que realmente eu quero falar com vocês aqui. E é Jesus primeiro que toma a iniciativa de falar com ela. E pede o que a ela?
Pede o quê? Água. E ela, eu consigo observar, ela asperamente ela responde: como sendo tu, judeu, pede água a mim, que sou mulher samaritana. Jesus diz algo assim: ah, se você soubesse quem é que te pede água, tu pedirias, não era eu que ia pedir, não era você que ia pedir água a mim. E eu tenho uma água para lhe dar. E essa água que eu tenho para lhe dar, você nunca mais vai voltar a ter sede. E outra coisa, viu? Dentro de você brotará uma fonte que jorra para a vida eterna. E a mulher continua, aí a mulher vai mudando o tom. Senhor, veja, era tu, agora já é Senhor. És tu maior do que o nosso pai Jacó? E a conversa continua. Até chegar nesse ponto, eu quero aqui adiantar. E Jesus disse assim: a hora vem. Ei, regentes, dirigentes, diretoria, líderes. E é agora. A hora vem. E é agora. Em que os verdadeiros adoradores, mensagem explícita, com uma mensagem aqui implícita. Se Jesus falou verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos. Adorarão o Pai em espírito. Ou seja, onde tem espírito, essência e verdade. Deixa eu falar um pouquinho aqui sobre essência. Lembramos de cheiro, aroma, perfume. Jesus falando sobre não do vidrinho daquele perfume que um dia nós vimos. A irmã saiu. Mas um dia nós vimos um vidrinho assim de perfume, ela se interessou pelo vidrinho do perfume, pastor Kleber. E quando eu perguntei o preço, quase que eu vendo o carro. Um vidrinho desse tamanho do perfume que ela queria. Pastor Clifton Oliveira, Deus abençoe, pastor. Muito bom ter o senhor aqui. Mas sim daquela planta, o caule, e do processo para extrair aquela gotinha. Verdadeiros adoradores são moídos para que exale o cheiro da adoração verdadeira. Por quê? E quando ele fala em verdade, minha gente, eu não vou nem falar muito, mas a gente muitas vezes mente muito cantando. Tem hora que a gente canta algo e a nossa postura é outra. A gente diz algo poderoso e muitas vezes a gente não acredita e nem vive aquilo que muitas vezes a gente canta. Mas eu não vou falar nisso não, porque vamos esperar a aula. E ele diz algo praticamente impossível de acontecer. O Pai procura a tais que assim o adore. Irmão, vocês imaginam Deus procurando alguma coisa? Deus sabe onde está tudo. Ninguém se esconde. Ninguém consegue esconder-se de Deus. Mas aqui nos traz a ideia de é difícil achar o quê? Verdadeiros adoradores. E eu trouxe algo aqui para falar para vocês. A Bíblia é clara quanto ao fato do que tudo que fazemos, mesmo o mais simples dos atos da nossa vida, pode tornar-se um ato de adoração quando feito em espírito de serviço e humildade. Às vezes, esse serviço que prestamos para Deus, muitas vezes, eu contei muitas vezes, em um estudo eu fui, e quase que eu arrumo confusão lá. Porque foi dada a oportunidade de uma irmã para cantar,
para recolher dízimos e ofertas. E quando a irmã chegou no púlpito, a irmã disse assim: irmão, me deram a oportunidade, mas eu não queria ter, não. Deram porque quiseram. Eu canto esse hino aqui, não sei de a letra direito. Toda vez que eu canto eu desafino. Mas é para Jesus. E fez assim com a mão. Eu disse: vai nada. Vai não. Pedi para ela sair um pouquinho do microfone, cumprimentei a igreja e disse: meus irmãos, tem alguém aqui com gratidão no coração, que entende que você está onde está, você tem o que tem. É a boa mão de Deus que tem te cobrido de misericórdia e tem te escolhido. Você sabe aonde Jesus foi e lhe trouxe, lhe deu um banho de sangue, mudou a sua vida, transformou. Você não tinha direito, mas agora você tem direito de adorar a Deus. Você que tem consciência disso, quem quer aqui, pelo amor de Deus, como sacrifício vivo de adoração, louvar a Deus? Uma irmã lá atrás disse: pastor, eu quero. Eu disse: venha e a senhora desça. Porque não vai cantar não. Não se oferece lixo, não se oferece resto, se oferece o melhor ao Senhor. E só serve para Deus o melhor. Eu não estou falando da melhor voz, eu não estou falando disso não. Eu estou falando do seu melhor. Serviço, humildade. Aleluia. Como Deus é glorificado. Toda adoração pessoal começa com a lembrança de com que a adoração tem a ver. O que é que a adoração tem a ver? Glorificar a Deus. A palavra glorificar, derivada do grego, significa render glória. Glorificar significa louvar ou magnificar. Quando pessoas são glorificadas, elas são levadas a pensar que são maiores do que são na verdade. Todavia, Deus não precisa ser maior. De fato, Ele não pode ser maior do que já é. Ele é onipotente e está em toda parte. Mas Ele pode ser maior em nossas vidas. Desta maneira, Deus é glorificado. Quando a gente canta Fá maior, parece que a lógica é dizer assim, ó, quando a gente canta se Deus fizer, Ele é Deus. Aí alguém diz assim: sim, o que tem a ver isso? Que informação nova é essa? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Mas eu estou dizendo isso, você cantar isso, tendo certeza que Deus é, fazendo ou não fazendo na sua vida. É diferente. Quando eu falo, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, na minha vida, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença, se curado eu for, se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Pronto. Deus ser glorificado na sua vida, independente do que aconteça, se bom, se ruim, se para viver, se para morrer, Ele é Deus da minha vida, digno de honra, digno de glória, digno de louvor, majestade, Ele é Deus. Só entende isso quem tem um relacionamento ali íntimo com Ele. Deus é glorificado quando fazemos uma declaração de testemunho público, ou seja, uma adoração sincera. Se você quiser acompanhar aí, acompanhe, eu acho que é interessante. O Salmo 40. O Salmo 40 muitas vezes é tomado por muitos como
assim, erroneamente, olham para um Salmo 40 e dizem assim: menina, como é que tu estás? Como é que tu estás, meu irmão? Aí alguém diz: eu estou no Salmo 40. Aquela irmã ou aquele irmão que não casou ainda e está, né, assim, né? E aí, rapaz, já arrumou o príncipe, a princesa? Meu irmão, eu estou no Salmo 40. E não é bem assim, não é, irmãos? Davi ali diz algo interessante para nós, nesse testemunho público, desta vida de adoração pessoal. Davi diz assim, ó: esperei. Esperei está no passado, presente ou no futuro? Passado. Então aquilo ali, aquela situação já tinha acontecido. Então, esperei. Aí ele diz o quê? Como a paciência é produzida na vida da gente? É o quê? Como? Com o quê? Então já é uma resposta para ti, impaciente. A tribulação da tua vida, direto, que não passa, é porque tu és impaciente. Até que se produza a paciência, tome luta. Oxê, então assim, por que estão olhando para mim assim? E não é assim não? Porque a Bíblia diz que a tribulação produz o quê? A paciência. Esperei com paciência em quem? E ele fez o quê? Se inclinou. Agora escute bem, Deus se inclinar, novidade nenhuma. Porque ele se inclina para ver o que está em cima do céu e embaixo na terra. Mas Davi traz uma informação importante. Ele diz que Deus se inclinou para ele, para mim. É como se Deus estivesse numa outra direção. E eu fiz algo que chamei a atenção de Deus, a ponto de Deus virar para mim. E quando Davi diz assim, se inclinou para mim, ele ouviu o quê? Ele ouviu o meu clamor. Ou seja, Davi estava calado até aí, mas quando ele percebeu que Deus se inclinou e virou para ele, Davi abriu a boca para clamar. E eu quero dizer uma coisa, ali está o bombeiro. Eu esqueci o teu nome, Otávio. É Otávio, não é isso? É Otávio mesmo? Acertei de primeira. Está lá Otávio, lá na porta. Eu estou vendo Otávio, sim ou não? Se Otávio falar ali, dependendo da intensidade, eu escuto aqui ou não? Sim ou não? Sim, mas o texto traz outra coisa, e aí começa o testemunho. Quando ele se inclinou para mim e ouviu, ele fez o quê? Tirou-me. Não tem como tirar alguém da situação que está, se não sair daqui e lá tirar. Foi assim que Deus fez, tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, me colocou sobre a rocha, firmou os meus passos, fez o quê? Colocou um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Adoração pessoal, intimidade com Deus, experiência com Deus, nos faz um testemunho vivo para a glória dele. Amém? Vamos adiantar. Deus se glorifica. Como? Através das orações respondidas. Deus se glorifica. Está lá em João, no capítulo 14, versículo 13. E também Deus é glorificado como? Usando os seus servos. Deus não usa ninguém para promover teu nome, não, viu? Deus te usa para que o nome dele seja glorificado através da tua vida. Tem um negócio aqui para dizer, mas não vou dizer não. Eu quero ouvir, pastor. Ó, não, mas o quê? Não vai, mas não. Viu? Tá vendo, pastor? Que eles gostam das coisas. Como a adoração se relaciona com os demais propósitos das nossas vidas? Como? Olha um propósito que eu quero falar. Viva uma vida de adoração. Diga assim, adoração. Diga assim, adoração é um estilo de vida. Diga. Sim, não vai pensar que adoração é música não, viu? Não vá, não. Adoração é um estilo de vida.
Mas não existe esse estilo de vida sem, diga assim, comunhão. Diga comunhão. Eu quero que você fale e escute isso. Diga comunhão, diga. Porque não existe comunhão assim, olhe. Se não houver comunhão assim, olhe. Gente intrigado um com o outro. Fui visitar uma irmã e a irmã disse assim: não perdoo nem para ir para o céu. Então, pastor, desapareça daqui, que eu não perdoo nem para ir para o céu. Eu digo, realmente. Então não existe comunhão assim, se não houver comunhão. Vocês lembram daquela história de Jacó? Você lembra disso? Jacó simulou tudo aquilo com a mãe e se veste de pele de animal, o cheiro, o pai cego, e o pai faz a pergunta: teu nome? E ele diz: o quê? Esaú. O cheiro, o pelo é de Esaú, mas a voz é de quem? Mas tu estás dizendo que é Esaú. A bênção o abençoou, Esaú chega, e quando Esaú chega, não tinha mais a bênção, e uma promessa foi feita: quando meu pai morrer, você morre, eu lhe mato. Ele foge, adquire família, riquezas, mas um dia decide voltar e fazer o quê? Se reconciliar com o irmão. E quando ele vem voltando, entre o encontro com o irmão, existe um vale de Jaboque. Lá ele encontra-se com Deus, sim ou não? E naquela luta com Deus, qual é a primeira pergunta que Deus faz a ele? Qual o teu? Deus quis dizer o quê? Me engana, mente, me enrola, tenta esconder algo de mim. E ele diz: eu sou Jacó. Ah, tu és Jacó, não é? Então vou mudar o teu nome, vou mudar a tua história, vou na tua frente. Aleluia. Quando você decide ter comunhão também aqui, Deus entra na história, viu? E Deus já está falando aqui. Não existe comunhão assim, se não houver comunhão assim. Deixa eu dizer no meu português: ajeita esse negócio hoje. Ajeita hoje, porque pode ser que não dê amanhã. A igreja aqui, pastor, a igreja aqui, principalmente a igreja do Tempo Central, nós estamos assim um pouco tristes. Tem um grupo aqui, um grupo Gênesis aqui na nossa igreja. E ontem uma jovem componente partiu para o Senhor. 32 anos, um AVC hemorrágico. Às vezes é assim, não estava doente, não estava enferma, não estava nova, um jovem. Vamos ajeitar? Vamos ajeitar. Outra coisa que nós vamos adiantar aqui. Esses propósitos são igualmente importantes e vitais para um crente espiritualmente saudável. Ei, quer ser saudável? Quer ter uma vida equilibrada? Deixa quem quiser ficar doente. Não é sobre ti não, porque as pessoas fazem as maldades com a gente e a gente fica procurando na gente o que foi que a gente fez. E qual foi o erro? Aí não se trata disso não. Se trata mais dos outros do que de você. Mas para que você tenha essa mente e não adoeça tanto e tenha uma vida equilibrada e saudável, perdoe. Abrace. Tenha comunhão com Deus. Viva uma vida de adoração. Tendo essa vida de adoração, você vai ter condição de cuidar do órgão que Deus colocou na tua mão para cuidar. Antes de cuidar do órgão, cuidar da tua família.
cuidar da tua esposa, cuidar do teu esposo, cuidar dos teus filhos. Não desviar teus filhos dentro de casa. Chegar em casa revoltado, falando de tudo, falando de todos. Aquele coral, só a graça está consumindo meu juízo. Tem umas irmãs ali que só a graça, tem aquela vontade de... É interessante, viu, pastor? Ó, a gente vai falando assim, e é bom que a palavra corta lá e corta aqui. Lembrei de uma coisa agora. Eu era maestro de um coral, eu tomei um abuso, irmão, de uma irmã do coral. Mas tinha motivo. A irmã fazia assim, ó, escute bem. A irmã dizia, hoje vai ser tal hino. Ela dizia, que hino mais feio. Vocês vão cantar esse hino, né? Esse maestro não tem gosto, não tem agonia. Eu digo, mas, irmão, a gente vai com um fardamento. Oxe, eu vou do jeito que eu quiser. Irmão, abre a boca para cantar, irmão, vamos cantar. Oxe, está mandando na minha boca? A boca é minha. Irmão, pastor, tomei um abuso dessa irmã. Ela calada no coral, quando eu chegava lá, que eu olhava, que via, dizia... Isso começou a me perturbar espiritualmente. Eu fui dobrar o joelho e digo, Jesus, tire ela, Jesus, do coral. Aquela mulher está perturbando o meu serviço. Quando eu chego e vejo a cara dela, pastor, Senhor, eu vejo, eu faço o trabalho, mas tu sabe. E a gente pode dizer isso a Deus ou não? Me ajude, Jesus, me ajude, que está mexendo comigo. Eu estava no corre-corre e fui para o ciclo de oração, num lugar chamado Jardim Paulista Alto 1. E eu estou lá no ciclo de oração em Jardim Paulista Alto 1. A irmã vai apresentar os irmãos e daqui a pouco ela diz assim, Deus tem uma palavra para você, meu filho. Eu digo, opa. E falou umas coisas, disse, sim, tu dissesse a mim que tem dificuldade de lidar com a minha serva, não é? E pediu estratégias para lidar com ela. É fácil. É só você lembrar da paciência que eu tenho com você. Pastor Kleber, naquele dia eu descobri que sou pior do que a irmã. Mas mudou mesmo, irmão. Toda vez que eu olhava para a irmã, eu lembrava disso. Eu sou pior. Eu sou pior. Eu sou pior. Ai, Jesus. Uma vida de adoração é como vivemos. Amém. Estou encerrando. Uma vida de adoração é como vivemos, enquanto o propósito da adoração é uma das razões pela qual vivemos. Adoramos quando desfrutamos de comunhão. Eu acabei de falar agora. Quando crescemos espiritualmente. Irmão, aí tem que deixar de ser menino, irmão. É só líder que tem aqui, diga amém. Eu achei fraco. Tem mesmo? Né? É só líderes que tem aqui, diga amém. Amém. Sim, então não pode ter mimimi aqui não. Liderança com mimimi, irmão. Ninguém fale comigo assim, não. Olha, se cobrar muito de mim, eu deixo. Vamos pular. Tem um pastor Kleber aqui. O pastor Kleber quer. Jesus não apenas ensinou sobre essa adoração. Jesus deu exemplo disso. Ele satisfez o Pai. Mateus capítulo 3, versículo 17. Ele deu exemplo de comunhão. Ele amou a igreja e deu sua vida por ela. Ele foi batizado na comunhão de Deus. Marcos 1, 9 ao 11. Ele serviu a Deus. Jesus serviu a Deus e aos homens. A respeito das obras de Jesus, o apóstolo João escreveu lá em João 21 e 25. Quem pode ler aí? Rapidinho. Vamos? Cadê a regente? João 21 e 25, bora? Fique de pé e leia. João 21 e 25.
realizou muitas outras maravilhas. Amém. Por que o amor a outras pessoas é importante na adoração? Para início de conversa, Deus nos ordena amar não apenas a Ele, mas também os outros. Não existe adoração sem comunhão, sem o amor pelo irmão, pela irmã, pelo próximo. É a segunda parte do grande mandamento. Vocês lembram que está escrito lá, né, em Mateus 22:39? Amar a Deus e ao quê? Como a ti mesmo. A adoração autêntica exige que sejamos centrados no próximo, não em nós mesmos. Devemos retirar a nós mesmos dos tronos das nossas vidas e colocar Deus lá, pois este é o lugar dele. De certa forma, estamos nos preparando para a adoração quando tiramos nosso foco de nós mesmos e começamos a amar verdadeiramente as pessoas ao nosso redor. Jesus considerou nossos relacionamentos tão importantes. E Paulo também falou na sua carta, em primeira carta de Coríntios, no capítulo 13, que é considerado o capítulo do amor, que fala sobre o amor. Ainda que eu falasse o quê? A língua dos anjos, dos homens, e não tivesse o quê? Nada. Amar. Não existe adoração sem amor. Amor a Deus. Amor ao próximo. Quais os benefícios de adorar a Deus? Eu termino aqui. Tem gente que está aqui, que faz as coisas pensando que está fazendo favor para Deus. Se bate de eu estar aqui ainda. Deixa eu dizer uma coisa. Quem é beneficiado quando adora é você. O maior beneficiado na adoração, diga assim, sou eu, diga. Isso. É você adorando e Deus cuidando do que tem que cuidar. É você adorando e Deus agindo aonde tem que agir. Às vezes, não em nada material, como você está esperando, mas às vezes agindo em você. Porque Deus primeiro trabalha em nós, para depois trabalhar através de nós. Irmão, precisamos de liderança saudável para cuidar do povo. Como é que você vai cuidar do povo doente? Vocês estão entendendo a doença aqui? Sim, irmão. O que é isso, irmão? Eu estou doente, eu vou ter que entregar. Vocês estão entendendo, né? Espiritualmente. Tem umas coisas para falar aqui, mas eu vou encerrar. Quem já entendeu o que Deus falou até agora? Viva uma vida de adoração. Conserve uma vida no altar. Tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente dobra o joelho e muitas vezes não consegue dizer nada a Deus. Já aconteceu isso com vocês? Vocês deixam eu cantar um hino? Nesse hino a gente diz tudo o que a gente quer dizer. Ré maior. Vocês são bons. Vocês são bons, ó. Vocês são bons. Mas Ré maior, meu presbítero, Ré maior. Aí Fá sustenido menor. Sol maior. Mi menor. E depois Lá maior com sétima. Aí tu usa o ouvido, que tu é bom e tu faz aí. Ré maior. Reconheço, Senhor, que sou fraco, tentando acertar quantas vezes falhei. Não sou como quero, nem como tu queres, meu Deus. Eu bem sei, eu quisera ser puro e mais santo, os meus pensamentos e atos mudar, mas às vezes eu sei, tu sabes, Senhor,
não consigo te glorificar. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. Uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como sou, oh amado e sublime Jesus. Reconheço que oro tão pouco e quanto preciso contigo falar. Tenho gasto meu tempo envolvido no tempo que a vida me dá. Quando esqueço de ler a palavra, que é doce, mas pura que o mel, reconheço quanto estou longe de ser o que queres que eu seja, meu Deus. Me ajuda, Senhor, me sustenta, Senhor, com a destra fiel, com a força do amor. Vem curar as feridas que existem no meu coração. E uma coisa eu posso saber, pelo que me fizeste na cruz, tu me aceitas assim como eu sou. Tu me aceitas assim como eu sou, ó amado e sublime Jesus. Jesus, aleluia, aleluia, oh Jesus. Como tu és maravilhoso. Você recebe a palavra de Deus dessa tarde? Já? Tem mais para Deus falar conosco. Vamos fazer o seguinte. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos e ofertas. Vamos fazer isso agora. A irmã Glícia está conosco. Glícia Souza, seu esposo Rafael. Vem, Glícia, cantar um hino para Jesus. E a gente adora a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Tem uns carros aqui embaixo no estacionamento. Se tiver aqui, olha, dois Classics, KIF 5891 e PGR 5132. Dois Classics aqui embaixo. Por favor, vai lá agilizar. Vamos adorar a Deus com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Deixa eu olhar aqui. Pastor Flávio, vem orar pelos dizimistas e ofertantes, pastor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui.